Então a gente começou tarde, mas é melhor do que nada. Então, a natureza da pessoa, a natureza de alguma coisa é aquilo que não pode ser negado no sentido de que é aquilo sem o qual aquilo não é aquilo. Então, o fogo, qual é a natureza do fogo? A gente vai dizer, é o calor. A gente não pode dizer, tudo bem, mas eu quero levar o fogo para o laboratório, eu quero criar um fogo que seja frio, entendeu? Então, calor é a natureza do fogo. Se a gente remove alguma coisa que a gente define como a natureza de uma certa coisa, aquela coisa já não é mais aquela coisa, entendeu? Então, o que você está descrevendo, o que você precisa fazer mais atenção de tudo, Lucas, o que você está descrevendo é uma experiência baseada na sua perspectiva ou na sua experiência dessa plataforma, desse ângulo, dessa perspectiva, como consciência pura, entendeu? Você foi falando ali e é só questão de traduzir, entendeu? É uma sensação de paz, de tranquilidade, de que nada me abala, nada me afeta, nada me modifica, etc. Você não disse assim, nada me modifica, isso e aquilo. Você ainda colocava em termos um pouco dualísticos, entendeu? O que eu quero dizer para você é que isso é aquilo que você é, aquilo que nós somos, quando a gente realiza isso, e você já tem isso tudo do ponto de vista experiencial. As vasanas que você tem são vasanas fundadas no yoga, entendeu? Vasanas fundadas em esforços ou sadhanas espirituais com a tendência de produzir samadhis, vikalpa samadhis, como você descreveu um dos samadhis que você teve, e outros tipos de epifanias. Então, você vem, essas vasanas são vasanas fundamentalmente yógicas, entendeu? Você se referiu ao Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj foi meu professor por uns 10 anos, embora não o tenha conhecido de pessoa, entendeu? Ele era um yogi. Ele também vivia funda a meditação. Ele também enfatizava tanto a meditação. Mas aqui e ali ele dizia, somente a compreensão vai resolver o seu problema. Isso mesmo. Aquilo que você não é, né? Mas ele deixava essas duas mensagens que faz um pouco de confusão, entendeu? E ele criou muita confusão também, porque ele chamou a mente satívica, ele chamou de pura consciência, entendeu? E a consciência ele chamou de o absoluto. Isso. E ele dizia que você primeiro tem que fazer a meditação do que eu sou, esse sentimento, esse pensamento, eu sou, eu existo, e você permanece nesse pensamento, que é uma meditação super potente, e ele chamava de pura consciência. Isso não é pura consciência refletida. É pura no corpo sutil. No corpo sutil, é refletida porque o corpo sutil é muitíssimo condicionado por uma proporção maior de sattva guna. Então, como o corpo sutil tem essa enorme proporção, né, de sattva, esse reflexo da consciência produz essa sensação de muita paz, tranquilidade, satisfação, presença, serenidade, entendeu? Testemunha. Então, é você, né, a consciência refletida numa mente satívica, curtindo aquilo que a gente chama de ananta ou bliss. Né? O bliss especial, ananda especial, nada mais é do que você, a consciência, refletida num corpo sutil extremamente satívico. Entendeu? Professor, então essa alegria, essa testemunha, isso que eu sinto, porque eu, na verdade, esqueci de descrever uma das coisas que, depois que isso aconteceu, que eu comecei a ler o Nisargadatta, o Ramana, eu percebi que, na verdade, e depois que eu assisti uma das palestras do senhor, acho que foi o seminário 1, ou um que o senhor fala dos gurus e dos discípulos, e o outro que o senhor fala da natureza da libertação, que o James tinha alcançado moksha, mas que ele tinha vasanas muito fortes ainda, e que ele teve que experimentar esses vasanas, né, e estabelecer o corpo sutil em sattva, né, para poder estabilizar essa compreensão. Conscientemente, eu consigo tirar a energia da região do coração e levar para cima
E quando eu faço isso, eu vi que o senhor diz que ou a Vipassana, né, ou a meditação como mantra funciona como um Upasana, é isso? É, É, você, esse Upasana, essa sensação que eu tenho, quando eu faço isso, espontaneamente, por exemplo, eu estou conversando com o senhor aqui, eu posso fazer isso agora enquanto eu estou conversando, e do meu coração surge uma alegria profunda que vai fazendo com que eu, essa pessoa que está falando, deixe de existir aos poucos e aí sobra só alegria. Essa hum, alegria sou eu, então. hum. Não, você é mais do que alegria, mas você pode ser experienciado como alegria, alegria, Ah, joy, né? So, existem alguns textos do Shankara, por exemplo, onde ele apresenta, no Viveka Chodamani, que ele apresenta Ananda, o bliss, como alegria e joy, alegria e contentamento. Então, essa alegria e contentamento não é a natureza do ser, da consciência plena. A natureza da consciência plena é Satchitananda, existência, consciência e total ilimitação, porque é não dual, só existe ela, ok? Essa é a natureza. E isso não pode ser experienciado, porque é a natureza da consciência ser plena. Você, para ter uma experiência, você tem que entrar em dualidade. Você e um objeto de experiência, ok? é Você o Jiva e Brahman. você e um objeto de experiência. O Brahman não experiencia sem o Jiva, é o Jiva que é a entidade experiencial. Uhum. E para ele experienciar, ele precisa de um objeto de experiência, um objeto de conhecimento / experiência. Brahman, ele não experiencia, ok? Ele é o princípio, Ele é, simplesmente. ele é a existência e ele empresta a existência a tudo que existe em Mitya, ele é a consciência e ele empresta a consciência a todos os objetos de Mitya com 3 corpos, de tal modo que tais objetos, chamados jivas, se tornam sentientes, entendeu? Ou sencientes, né? Uhum. Sencientes, os jivas, né? Então, o Brahman, ele não experiencia porque ele não tem nada para experienciar. Mas quando o Maya opera, os jivas experienciam. Então, essa alegria, essa paz, essa presença, essa tranquilidade, esse sentido, essa sensação, esse senso, né, de confiança, etc., de que nada pode realmente afetar, como você disse no início, entendeu? Eu sei que nada realmente pode me abalar. Eu sou despreocupado, dissociado de tudo. Eu sou livre e independente de tudo que ocorre na minha mente, no meu corpo, etc. Então, Essa é a sensação. essa sensação é produto de um conhecimento firme em relação àquilo que você é. Veja bem, essa sensação ela pode ser produto de uma epifania. A epifania às vezes dura pouco. O Uhum. que você precisa, em outras palavras, é converter esse conhecimento que você já obteve, mas de um ponto de vista muito experiencial, você tem que converter em conhecimento puro, porque quando você tem uma certeza absoluta em referência ao fato de que você é a luz da consciência, entendeu? Que ilumina tudo em Mitya, que ilumina a sua mente, que ilumina o campo de percepção do seu jiva, etc. Quando você se identifica como a consciência, você tem uma visão objetiva da sua construção corpo-mente, com todas as funções, órgãos sensoriais, etc. Então, isso significa que você obteve esse conhecimento através dessa ferramenta mais importante do Vedanta, chamado Viveka, a discriminação, Uhum. entre eu, a consciência, né, consciência pura, não a consciência pura refletida que o Nisargadatta se referia como consciência pura, né? A pura consciência plena, a pura consciência plena, eu tenho uma perspectiva, né, desse ponto, desse referencial, né, eu, a consciência, eu sou o princípio que testemunha, né, a nível experiencial, a minha mente, o meu campo, os outros objetos que aparecem através da minha construção corpo-mente. Então, esse conhecimento firme, claro, sem nenhuma dúvida em relação àquilo que eu sou, em outras palavras, que eu sou a consciência, entendeu?
é o que liberta e que permite, depois que o indivíduo ele possa viver a vida dele, experienciando essa paz, esse contentamento, essa confiança de que nada pode realmente te abalar e te tocar, de modo geral, sem depender de nenhum estado mental, nenhuma epifania, entendeu? Uhum. Porque o conhecimento, quando ele é plenamente assimilado e retido, ele não precisa de validação de experiências. O conhecimento é tão firme, você sabe que você é, aquilo estabelece você naquela confiança de que nada pode te afetar, que você é consciência, existência, você tem uma visão objetiva da sua mente, etc, etc. Você se desidentificou como um indivíduo vivo e você se identificou como a luz da consciência. Isso muda o modo que o indivíduo, né, se relaciona com ele mesmo e com o mundo, porque ele se relaciona a partir de de uma outra perspectiva, que é a perspectiva Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou a consciência pura, entendeu? Eu não sou a mente, tá? Então, esse conhecimento, e eu acho que você chegou no Vedanta exatamente para concluir a sua sadhana, entendeu? Mas eu percebi isso com as palestras do senhor. É exatamente isso que eu quero. Estabilizar esse conhecimento. Quando esse conhecimento for claro para você, aí você vai ver que você não depende de nenhuma dessas experiências, nenhuma dessas epifanias, nenhuma dessas meditações, nenhuma dessas sensações, porque o conhecimento ele vai estabelecer a sua mente uma predominância enorme de sátiva, que já não deve ser um problema para você. Você tem tantas tendências espirituais que muito provavelmente você já tem uma mente mais sativa. Senão essas epifanias elas não estariam acontecendo tão espontaneamente, entendeu? Então, você através desse conhecimento firme, sempre presente, e com a compreensão do que significa, porque você teve a experiência não dual diversas vezes, você teve a experiência de deixar o corpo e observar objetivamente que o corpo existe, mas como alguma coisa outra que você mesmo, entendeu? Você teve a experiência dessa satisfação, essa paz e confiança de que nada pode te afetar, entendeu? Porque você é aquilo que não se modifica, aquilo que não pode ser afetado, né? Você é o único princípio livre e independente da mente, do corpo, de tudo aquilo que é experienciado através da mente e do corpo, né? Então, uma vez que esse conhecimento seja tão claro, a sua mente naturalmente ela permanece com essa predominância de sátiva e você experiencia essa condição chamada de ananta, né? Que é satisfação. James coloca satisfação perfeita, entendeu? Uhum. Coloca contentamento, paz, confiança de que nada pode te afetar, etc. Descreve exatamente. É por aí, você simplesmente se torna um espectador de mídia, entendeu? E a sua satisfação, a sua paz, a sua tranquilidade, a sua confiança, etc., ela não depende de nenhum acontecimento em mídia mais. Você sabe que Independe, na verdade. ninguém depende, mas as pessoas pensam que elas dependem, porque elas não se tocaram, que elas não são a mente e o corpo. Entendeu? A mente Mas são vítimas dos quereres e não quereres, que são difíceis de serem preenchidos constantemente. Entendeu? na essência da iluminação, James, eu vi que o senhor falou aí do Nirvikalpa Samadhi. É, na verdade, uma dúvida que eu tenho em relação a uma coisa que eu li. O senhor falou que essa experiência de não ser o corpo, mesmo em vigília, isso é Nirvikalpa Samadhi. Sim. É, Você ele fala... me permite te interromper um segundo, Lucas? Só um minutinho. Sim. Ele esclareceu tanta coisa. Ele falou que o que eu preciso é a estabilização do conhecimento. Todas essas experiências que eu tive são experiências de samadhi, mas que elas não são necessárias para permanecer nesse estado de consciência, que sou eu mesmo. Ele falou que eu tenho muitas vasanas de yoga, porque senão eu não tinha experimentado isso tão novo e tenho experimentado isso a minha vida toda, na verdade, né? Eu tive essas sensações a vida toda. Só que maior ou menor grau, do jeito que tá acontecendo agora, eu nunca tive. Uhum. E aí você vê o tanto que a gente é ignorante. Diz ele que isso é Nirvikalpa Samadhi.
uma coisa que eu sempre busquei, que eu já estou experimentando, que na verdade não produz liberação. Então, O James fala, né, que o Nirvikalpa Samadhi, ele ajuda a tornar a mente mais satívica. sim. Essa experiência de não ser o corpo, mesmo em vigília, sendo Nirvikalpa Samadhi, talvez isso tenha me ajudado a fazer com que a mente se tornasse mais satívica e por isso as sensações têm se tornado mais frequentes e espontâneas? Por isso o quê? Por isso as sensações têm se tornado mais frequentes e espontâneas, porque às vezes é espontâneo. Eu estou dando aula e de repente vem essa certeza interior. Às vezes não vem nem como Sim, na forma de alegria, mas vem na forma de certeza absoluta, de que sim. os alunos não estão prestando atenção em mim, não tem importância. Os alunos estão gritando, eu sinto os gritos, experiencio os gritos, experiencio a desatenção deles e antes isso me afetava profundamente. Sim. E agora eu simplesmente percebo que aquilo é mais um dos movimentos que a vida faz, e independente dos movimentos que a vida faz, eu não vou deixar de ser aquilo que eu Sim, sou, que sim, é esse o Nisargadatta descreve como um nada, né? É é. tudo ou nada. É tipo um nada, às vezes é simplesmente uma ausência autoconsciente. Mas essa ausência é uma noção perigosa, ela é derivada, né, do budismo, etc., porque nós do Vedanta, nós dizemos aquilo que nós somos não é o vazio, o nada, etc., nós somos a plenitude, porque existe somente Satchidananda. o ser é pleno, entendeu? É pleno, inteiro e completo, como a gente diz, Purna, tá? Então, voltando Purna. ao que você estava descrevendo, o que você precisa observar, Lucas, é que quando você de novo se referiu a essas sensações de plenitude, né, de liberação, de libertação, né, de freedom, né, eu sou livre de tudo, nada me abala, nada me toca, né, nada gruda em mim. Então, essa sensação, você tem que ver essa sensação e não permanecer focado nessa sensação. Veja bem, a experiência mística que você tem tido, ela tem que servir o propósito de permitir a você a extrair o conhecimento puro, que é aquilo que é a gema, né? Aquilo que é a essência dessa mensagem, dessas experiências, né? Qualquer experiência de vida serve o propósito de aprendizado para a gente. Você está tendo essas experiências e o importante é que você não permaneça preso e dependente da experiência, da sensação de Uhum. desapego, a sensação de equanimidade. Não fique preso a essas sensações, entendeu? Essas experiências, elas devem servir o propósito de permitir a você de extrair esse conhecimento puro e claro em referência àquilo que você é, entendeu? Você é Brahman, você é a consciência, você é awareness, você é o ser pleno, né? Você é Satchitananda. Isso é você é a luz da consciência, se você quiser imaginar de um ponto de vista Uhum. visual, né? A luz da consciência que ilumina a minha mente. Então, o importante, porque essa tendência extrovertida de ficar apegado na experiência, apegado na sensação, ela é o último problema. É o último problema porque o indivíduo começa a criar um vínculo de dependência. Eu só me sinto livre quando eu tenho essa sensação, entendeu? Essa Uhum. sensação ela tem que servir o propósito de você extrair o conhecimento tão claro, tão sem nenhuma dúvida, sem nenhuma suspeita em referência àquilo que você realmente é, de tal modo que você não dependa mais da experiência da sensação. Deixa eu ilustrar. Desse autoconhecimento ocorrer para mim, foi antes do Vedanta. Eu meditava muito, inspirado no Nisargadatta Maharaj. E foi um período da minha vida que, finalmente, a minha mente ficou muito satívica e eu comecei a ter muitas experiências, né, sublimes nas minhas meditações. Eu meditava sempre que podia, né? Mas Ishvara, de qualquer modo, a vida, né, a existência, me colocou um livro na minha mão, que era um livro do Guru, de Sagadatta Maharaj, e naquele livro ele esclarecia claramente a diferença entre conhecimento e experiência. Depois que eu li aquele livro, passaram os dias, as semanas, eu comecei a ter problema, não conseguia mais meditar, porque eu já não confiava naquelas experiências que eu tinha, entendeu?
Por que eu não confiava? Porque eu experimentava elas, me sentia livre, me sentia o máximo, totalmente extasiado, uma paz, um amor, aquilo que fosse, entendeu? Mas aquilo se modificava depois, e eu tinha um restaurante para tocar, e depois a minha mente se modificava, e depois eu via que eu, fundamentalmente, eu não tinha sido transformado, porque eu ainda tinha minhas irritações, eu tinha isso, tinha minha raiva, tinha minhas expectativas, tinha minhas frustrações, etc, etc. Então, depois que eu li aquele livro, eu não consegui, depois de alguns dias ou semanas, eu já não conseguia. Aí um dia eu fui lá tentar, tinha virado quase uma droga para mim, sentar e entrar naqueles estados, entendeu? Uma addiction, né? Um vício. Eu me levantei e passei pela minha esposa e falei assim, eu nunca mais vou meditar. Você sabe que eu nunca mais meditei? Aquilo foi em 2011. Eu nunca mais meditei, porque ficou claro para mim que eu não podia depender daquelas experiências sublimes, etc., porque elas não eram permanentes. Eu já tinha compreendido que aquilo que eu sou, eu sabia já que a minha questão não era, meu problema não era um problema de sensação e experiência, mas era um problema de conhecimento. Eu já tinha conhecimento, já tinha compreensão desse conhecimento através do Nisargadatta, aqueles pointers, né, de Ramana, etc., e alguns outros. Né? Então, eu simplesmente disse, não, eu não quero mais isso, porque é frustrante. Toda vez que passa isso, eu fico frustrado, entendeu? Então, de qualquer modo, né, eu parei de fazer isso, porque eu já não confiava no aspecto puramente experiencial, eu queria o conhecimento direto. Então, a minha sadhana, naquele período, virou uma sadhana sem sentar para meditar, mas é um constante, uma prece interior, entendeu? Que eu diria, eu quero esse conhecimento direto, eu quero esse conhecimento, eu quero ter certeza absoluta de que eu sou você, Brahman, entendeu? E nas minhas orações eu pedia, eu dizia, eu estava tão desesperado para saber quem eu sou e permanecer firme, sem nenhuma dúvida em relação a isso. Eu sabia teoricamente, né? Que eu dizia, eu estou pronto de pagar com o meu corpo. Isso que a gente chama de mumukshuta, né? Um desejo ardente, um desejo intenso. Né? Eu falei, eu estou pronto de pagar com a minha vida, mas é uma questão de vida ou morte, eu tenho que ter isso. Aí, quando eu menos esperava, pum, ficou claro para mim que eu sou essa consciência, como é que eu nunca vi isso, entendeu? Eu não sou a mente e eu não sou as experiências que essa mente projeta, entendeu? Eu sou a consciência por trás da mente e todas essas experiências projetadas pela mente, refletidas na mente. Tá? Então, é importante que você tenha essa mente já muito satívica, com uma vassana por essas epifanias, essas sensações, né? Não duais, etc., que você compreenda que você não quer depender dessas sensações, você não quer depender dessas epifanias, né? Dessas experiências sublimes. Elas vêm, elas vão, elas se modificam, não existe experiência que seja permanente. A natureza de toda e qualquer experiência é a impermanência, é a modificação, entendeu? Não existe. No mundo da yoga, existe essa fantasia de que a iluminação é uma experiência sublime, transcendental, que permanece igual para sempre. Não, isso é uma furada. A natureza da experiência é constante modificação. Até mesmo os grandes yogis, o máximo que eles conseguem é entrar em Nirvikalpa Samadhi, mas basta que um inseto pouse no nariz dele, dê uma mordida nele, ele já sai daquele estado, entendeu? O Vedanta é perfeito para você, está acabando, chegou até você para você concluir o seu trabalho, que parece que não vai precisar de muito mais tempo, entendeu? De modo que você permaneça estabelecido através do conhecimento. Até mesmo Ramana Maharaj falou, né? Você entende o inglês? Entendo. By knowledge alone, somente, alone here, somente, né? By knowledge alone, the self can be realized. Somente através do conhecimento o ser pode ser realizado. As palavras de Ramana, entendeu? Quando eu li aquilo também, não, uau, não é a experiência, entendeu? Não é essas epifanias, não é esses aparecerem, desaparecerem e etc, entendeu?
né, e se você for prestar atenção nas palavras de Ramana Maharaj, ele chegou. Eu morei 3 anos com o Papaji e a gente ficava sabendo das historinhas assim por trás dos bastidores. E Ramana ele não encorajava as pessoas a desenvolverem uma vasana purnivikalpa samadhi. Ele dizia não, permaneça alerta, entendeu? Permaneça alerta e permaneça fazendo o seu self-inquiry. Não, entrar em samadhi é parecido com entrar num sono profundo, entendeu? Não, permaneça com a mente alerta. Se você tiver oportunidade, ou se você já teve a oportunidade de ir na Índia, onde tem o ashram de Ramana Maharaj, lá, Nunca fui, tenho vontade de ir. lá tem um painel enorme com a descrição dele da epifania, quando ele tinha 16, 17 anos, que ele pensou que ele fosse morrer, e toda a investigação que ele fez naquela situação, ele não tinha ninguém em casa, o tio não estava ali, não tinha ninguém que ele pudesse chamar naquela época, não tinha telefone celular, naturalmente, não tinha nada. Ele falou assim, tudo bem, eu vou morrer. Aí ele se deitou na cama e falou assim, ok, se eu tô... Ele estava tendo uma epifania que ele tinha que morrer, que chegou o momento dele deixar o corpo. Aí quando ele ficou inevitável para ela, aquela certeza de que ele ia morrer naquele momento, ele simplesmente confrontou de modo intelectual, né, discriminativo, a morte, dizendo, ok, já que eu vou morrer agora, eu quero compreender o que está morrendo, porque eu ainda estou aqui, eu quero saber o que vai morrer aqui. Entendeu? Aí ele começou a fazer intuitivamente esse inquiry de discriminação, e ele foi discriminando ele do corpo, disso, das sensações, até ele concluir que eu sou essa consciência, esse princípio, sujeito, testemunha, como a gente queira, e isso eu sou livre, isso é imortal, entendeu? Pensa bem, um garoto de 17 anos que nunca tinha feito nada de espiritualidade nessa vida, mas chegou já aqui pronto para concluir o seu trabalho espiritual, entendeu? Então, muitas pessoas têm aquele tipo de epifania deles, e raros são os indivíduos que conseguem converter uma epifania como aquela em autoconhecimento puro, entendeu? Conhecimento em relação à minha real identidade, natureza, como aquilo que é eterno, né? Além do paradigma de Mitya, né? Mitya é time, espaço, né? Moksha, então, seria essa certeza inabalável de que eu sou Brahman. Essa certeza inabalável, essa certeza inabalável é o que a gente chama de reconhecimento, eu sou Brahman, né? É o reconhecimento em relação aquilo que eu sou, né? Agora, esse conhecimento, no início, ele sofre uma certa pressão de algumas vasanas que são fundadas na alta ignorância. Elas podem ainda se manifestar, entendeu? E criar dificuldade para o Jnani, aquele que sabe já quem ele é, né? Então, a gente diz que moksha é uma condição que, em geral, leva algum tempo, dependendo das qualificações de cada um de nós. Moksha é uma condição a qual o indivíduo, ele, através da constante, né, sadhana, depois do autoconhecimento, naturalmente, essas vasanas elas vão sendo neutralizadas ou canceladas. Em outras palavras, todas essas vasanas fundadas na ignorância, elas vão se dissolvendo na medida que você não as engaja, entendeu? Se você vê um pensamento, né, que emerge do seu subconsciente, que é um pensamento negativo, auto-insultante, auto-limitante, que você vê que é fundado em ignorância, entendeu? Coisas que permaneceram. Swami Ramana Maharaj costumava chamar isso de remainings of ignorance, as remanências da ignorância, entendeu? Então, se você tem algumas tendências que você vê que é fundado, você simplesmente objetiva, você sabe, eu não sou as minhas vasanas, eu não sou esses pensamentos, eu não sou essas emoções, e eu simplesmente permaneço aqui objetivamente discriminando entre eu e esse objeto de experiência diante de mim, que é uma vasana que eu não quero nutrir, eu não quero. Então, as vasanas, se você não nutre essas vasanas, elas vão se dissolvendo, ou secando, ou morrendo de fome, entendeu?
a gente não está nutrindo elas, né? Então, esse processo de purificação após o autoconhecimento, ele vai depender de quanto processo de purificação já foi efetuado antes do autoconhecimento. Algumas pessoas, eles obtêm o autoconhecimento, mas eles não fizeram quase nenhum processo de purificação, aí requer muita purificação depois para que a pessoa possa realmente desfrutar, enjoy, os frutos do autoconhecimento, que é moksha. Os frutos do autoconhecimento é simplesmente viver uma vida sem estar tiranicamente pressionado por aquelas vassanas fundadas na ignorância que continuam criando papakarma na vida do indivíduo, conflito, etc, etc, entendeu? Então, é um processo de purificação, né, que a gente poderia até dizer um processo de santificação, o indivíduo vai se tornando sempre mais bonito, lindo, divino, né, e menos humano, com todas aquelas tendências, né, egoístas e avaras, e de eu, meu, entendeu? Aquelas coisas elas vão se dissolvendo e o indivíduo vai se tornando um indivíduo sempre mais puro, né, do ponto de vista humano também. Então, moksha é viver uma vida livre desses sentimentos, dessas emoções negativas, de respostas, né, aos estímulos da vida, as reações impulsivas, compulsivas, violentas, né, que possam abalar ou afetar negativamente os outros. Então, tudo isso é parte desse processo de transformação do aspecto do indivíduo que obteve esse autoconhecimento. Entendeu? O Swami Paramarthananda coloca muito bem isso, dizendo assim, ele precisa não só transformar a sua personalidade intelectual, mas a sua personalidade emocional. A personalidade emocional é o aspecto nosso que é em constante contato com os estímulos do campo. E é ali que a gente vê como a gente responde às adversidades da vida, entendeu? Esse aspecto da nossa identidade, a nossa personalidade emocional precisa ser transformada de modo que o indivíduo possa realmente desenvolver essa força, esse equilíbrio mental, emocional e viver a vida, né, em total harmonia ou alinhamento com esse conhecimento Aham Brahmasmi, eu sou Brahman e eu sou livre, nada pode realmente me afetar. Né? Então a moksha é experimentada como contentamento e aceitação absoluta. Moksha é aquela capacidade de viver a vida quase como um santo, né? Que as pessoas dizem assim, uau, o que aconteceu com esse cara? Ele responde ao mundo de modo diferente, ele é equilibrado, ele é sereno, ele é amoroso, ele é amigável, ele não fica raivoso por nada, raramente ele se irrita, etc. Entendeu? Ele parece quase alguém que não seja humano, entendeu? Então, moksha seria um dos exemplos de uma pessoa extremamente livre, Ramana Maharaj, entendeu? Por quê? Porque ele fez tanta sadhana depois do autoconhecimento dele, ele passou uns 20 anos fazendo meditação nas cavernas lá em Tiruvannamalai. Então, daquilo que a gente sabe, ele passou uns 20 anos em profunda samadhi, entendeu? Meditação. Ninguém sabe exatamente o que ele fez por 20 anos lá. Uhum. Mas ele foi tão profundamente naquilo que ele quase morreu, né? Porque ele negligenciou o corpo. E ele quase perdeu a habilidade da fala. Ele teve dificuldade depois de poder falar de novo. Então, é um caso extremo de alguma pessoa que se entregou completamente nesse processo, né, de elevação espiritual. E qual foi o produto? Uma mente tão pura, tão pura, tão pura, que o cara brilhava de um modo que todo mundo que chegava na presença dele, então, imediatamente a mente da pessoa ficava transformada, atívica, entendeu? Via aquelas pessoas que são menos insensíveis, né, que são mais densas, grossas, naturalmente elas não têm sensibilidade espiritual para perceber e ser tocada, né, porque são energias sutis, né? Não todo mundo tem né, aquele refinamento, né, mental, espiritual, mas a grande maioria ia ali e diziam, todos eles diziam isso, né? Só de sentar
Por isso que ele é venerado como um grande santo, né? Apesar dele não ter sido um professor védico, um professor do Vedanta, mas ele era um santo que tinha uma capacidade, um poder de purificar, de impactar a vida das pessoas. Agora, o que ocorre? Porque eu tenho ido já há diversos anos ali, e as pessoas ali no ashram, é até um pouco triste dizer isso, não existe uma pessoa realmente autorrealizada no ashram do Ramana. Mas aqueles poucos que tinham foram morrendo, e agora as únicas pessoas que tem lá são devotos, bhaktas dualistas, que ficam adorando o Ramana, entendeu? E quando você ouve as palestras que eles promovem lá, é tanta bobagem, entendeu? Tem tanta coisa que é absolutamente ignorância mascarada como sabedoria, né? Então, só um minutinho, Lucas. Marcelo, eu entrei antes aqui, porque eu estou tendo uma conversa com o Lucas, tá? Ele pode permanecer, Lucas? Lógico, sem problema. Pode permanecer, Marcelo, se quiser. Então, o que o senhor aconselha para que eu posso continuar meditando, mas não dar valor para essas experiências? Porque meditação se Qual tornou é a uma prática. meditação que você faz naquela linha ali? Eu faço a meditação do mantra mesmo. Sei Às demais. vezes, quando. Na verdade, eu inicio com ela, como eu tinha explicado para o senhor, eu estou conseguindo enviar a consciência espontaneamente. Então, eu fecho os olhos. Agora, Como é que você envia essa consciência? Porque essa já é uma noção que precisa de uma certa correção. Como é que você envia? O que é essa então, consciência que você manda para lá e para cá? é, na verdade, uma energia. Então, Eu sinto como se fosse energia. a consciência não é energia, a primeira coisa a corrigir. A Não, na energia. verdade, eu não sei. A sensação que eu tenho é a seguinte. Por exemplo, eu estou conversando com o senhor agora. Então, eu estou conversando com o senhor agora, enquanto eu estou falando, estou prestando atenção. Interiormente, eu sinto aqui na região do coração uma presença absoluta. E é uma presença que eu sei que não dá para definir, porque eu já tentei definir de todas as formas. Mas é simplesmente uma presença. E é interessante porque essa presença sou eu. Mas foi essa presença que eu experimentei quando eu não era o corpo e não era a mente. Então eu sei que essa presença não é Lucas. Eu já tive esse insight de que não sou eu. Sou eu, mas não esse eu que está falando. É uma outra coisa. E se eu concentro, e eu não sei explicar como é que eu concentro, ou se eu pouso, acho que pousar é a atenção, porque não tem esforço. Se eu pouso a atenção nessa consciência, a sensação de corpo vai desaparecendo, mesmo com os olhos abertos, e eu me sinto presença absoluta, e eu acho que a palavra que eu posso colocar é como se fosse uma paz e uma sensação de finalização. Então, o que está ocorrendo ali, só agora para não perder o fio, o seu intelecto sutil, quando você começa, sua mente vai ficando mais satírica, você vai percebendo que existe esse princípio por trás, né, do seu intelecto, vamos dizer por trás ou além do seu intelecto, entendeu? Que a gente pode dizer, essa é a consciência, né? Uhum. Você sabe que existe alguma coisa além da sua mente, além do seu intelecto, né? Além desse princípio, né, chamado Lucas, que está observando esse fenômeno. Então, quando você percebe isso, você diz: eu tenho a habilidade de transferir a minha atenção para esse princípio, entendeu? Isso. Isso nada mais é do que você, sem você saber, você está simplesmente fazendo aquilo que, na linguagem do Ramana Maharaj, você pega a mente e faz com que ela merge na consciência, entendeu? Você está É essa sensação de dissolução. Dissolução. Você está merging, entendeu? Dissolvendo a mente na consciência. E você, quando faz isso, você tem que se tocar que o objetivo de fazer isso
é se tocar que não existe separação entre a mente e a consciência, a mente, entendeu? Ela existe Uhum. não separada da consciência, e tudo é a consciência. Consciência não é a mente, mas a mente é a consciência, entendeu? Então, na verdade, é como se a consciência estivesse voltando para si mesma. É esse entendimento que eu tenho que ter. Não existe separação. Sim, aquilo que existe, a gente pode ver como a consciência ela está se voltando ou se libertando daquela noção equivocada de que ela era separada da consciência e ela está corrigindo esse problema. Ou a gente pode analisar e descrever isso do ponto de vista do indivíduo, do jiva, que diz o jiva está reconhecendo a sua real natureza, identidade, entendeu? E se está identificando como consciência, entendeu? É tudo uma questão de identificação, tá? O que é o jiva? O jiva, ele é a consciência refletida no corpo sutil. Uhum. O Lucas tem um corpo sutil mais purificado, mais satívico. Então, esse reflexo é o que chamo o jiva Lucas. O jiva, Isso. ele precisa de reconhecer que, fundamentalmente, ele é a consciência original e se identificar como consciência original. Então, quando você está aqui, você está ouvindo para mim, ou dando aula, alguma coisa, você vai sentindo essa presença, essa consciência, que é quase como um magnético, começa a chamar a sua Isso. atenção, entendeu? Aí você precisa de simplesmente se tocar que isso aqui é uma chamada cujo objetivo é lembrar a mim mesmo que eu sou essa consciência, entendeu? De tal modo que eu, a consciência refletida, é o jiva, definição do jiva mais sutil é a consciência refletida. Esse jiva, fundamentalmente, essencialmente, é não separado e não diferente da consciência original. Então, esse chamado, do ponto de vista experiencial, ele tem que ser convertido numa compreensão clara de que você está se identificando, entendeu? Como consciência original e não mais como a consciência refletida. Qual é o problema de ser identificado como a consciência refletida? A consciência refletida, ela já é uma função de mais das três energias, três gunas, né? Então, essas três energias, a composição dessas três energias, elas se modificam, entendeu? Então, dependendo dessa composição, as proporções, essa consciência refletida vai ter uma experiência diferente, vai ter uma sensação diferente. Quando esse espelho refletor, chamado corpo sutil, ou mais rajásico, vai ter uma experiência, essa consciência refletida, ela vai se sentir uma sensação de desconforto devido à agitação, ansiedade, expectativas, frustrações, etc. Se ela é tamásica, ela vai se sentir deprimida, opaca, apática, embutida, etc. Entendeu? Quando ela é satívica, esse reflexo ele se sente muito bem. Entendeu? Uau, isso sou eu. Não, você não quer se definir como a consciência refletida em Sattva Guna, você quer se redefinir como a consciência antes dela bater no corpo sutil e se tornar uma consciência refletida. Então, você quer se libertar da dependência dos três gunas, entendeu? Isso somente é possível através daquilo que a gente chama autoconhecimento, conhecimento em relação a Aham Brahmasmi, eu sou a consciência original pura, entendeu? Porque a gente não tem controle, Lucas, a nossa condição mental é sob a jurisdição de Ishvara. Ishvara que controla as gunas. Ishvara controla nossos karmas. Pode ocorrer crises nas nossas vidas, que as nossas mentes vão ficar inevitavelmente mais agitadas, independentemente do grau de convicção do nosso autoconhecimento, entendeu? Então, a gente precisa identificar como consciência pura, porque somente assim nós somos livres das três energias, entendeu? Porque se eu depender das três energias, então eu caio de novo no mundo do yoga. O que é yoga? Fazer, 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 para purificar, 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 porque eu me identifiquei com o reflexo e eu quero que o reflexo seja um reflexo satívico. Compreende? Faz sentido? Compreendi. Tá? Faz. Então, essa experiência sua
Tudo indica, é como se você estivesse sentindo essa atração, né, dessa presença, dessa consciência, que você tem a possibilidade de se voltar para ela, e aí você precisa simplesmente se identificar como consciência. Em inglês a gente diz make a stand, né? Make a stand em consciência como consciência. Make a stand in consciousness as consciousness. É como se você fosse a consciência refletida e diz assim, não, se identifique com a, entendeu? Mas dissolva essa dualidade. Make a stand é determinar a minha posição, entendeu? Make a stand na consciência, mas não que exista você e a consciência, que eu vou lá, não vou ficar de mão dadas com a consciência, não, aí depois eu make a stand na consciência como consciência. Make a stand in awareness as awareness. You understand? Isso é o autoconhecimento, é isso que falta. Make a stand in awareness as awareness. Se tu diz, eu me associo à consciência, em make a stand in consciousness, ainda tem a possibilidade de você se associou, você pode se desassociar, mas se você se associa como consciência, aí você é a consciência, você não pode se separar de você mesmo, entendeu? É porque, na verdade, esse movimento que você explicou é basicamente isso. Por exemplo, eu levanto e eu não dormi bem. Então, eu sinto que eu não dormi bem, eu vou tomar o meu banho, e eu sempre faço uma oração quando eu me levanto. E é uma oração particular minha, né? Mas é como se fosse, eu repito para mim mesmo. Eu não sou eu sou consciência. Eu sou Brahman. E é uma coisa muito interessante, porque quando eu falo isso, eu simplesmente me torno ciente dessa presença e me identifico com ela. E aí eu fico me identificado com ela o dia todo. Então, independente do que acontece no Lucas, vou colocar dessa forma, eu permaneço como essa presença. Então, seu trabalho é completo. Se você faz isso diariamente, sempre, entendeu? E é por isso que essa presença absoluta permanece. É uma coisa que acontece. E Agora, aí, essa presença absoluta, presença é um termo perigoso, entendeu? Que você pode começar através dessa compreensão, mas tem que ficar de olho nela. Porque tá, presença implica que seja alguma coisa que em algum momento é presente, mas em outro momento pode não estar presente, né? entendi. Na Né? verdade, isso sou eu, então. Só É eu ter você, ciência de... e você é aquilo que é sempre presente, que jamais se modifica. Então, essa sensação de testemunha sou eu. Eu tenho que parar de dizer, eu tô no estado de testemunha. Não, eu sou testemunha. Você é a presença, você é a consciência, entendeu? E usar a palavra presença é perigosa porque tem um significado implícito de que é alguma coisa que pode estar presente, mas que pode perder a presença. Aí a gente pensa que é um mantra. O mantra é eu sou Brahman, eu sou Brahman. E se eu esquecer o mantra, meu Deus, aí o Brahman não está presente. Não, Brahman está presente, independentemente do mantra que eu repita, entendeu? Eu posso repetir. Mas Eu sou o Luca, eu sou o Brahman, eu sou o Luca. Brahman é sempre presente. Então, na verdade, o meu erro é de compreensão. Eu tenho que sempre me lembrar disso. Não existem dois, existe só um. Não existem dois, existe só um. Esse sou eu. O que eu estou testemunhando é que é diferente de mim. Eu sou a testemunha. Exatamente. Tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que você diz que, essa sensação, isso, aquilo, são objetos de experiência, entendeu? O objeto requer sempre esse princípio chamado consciência, que é o sujeito absoluto, entendeu? Você é o sujeito absoluto. Você vai desenvolvendo sempre mais um desconcerne, uma despreocupação em referência àquilo que você experimenta. Do mesmo modo que você descreveu, dormi mal, acordei mal, isso e aquilo, mas nada disso me abala. Por quê? Porque eu sou a consciência. Isso acontece porque eu assistia aquele seminário que o senhor deu sobre o Bhagavad Gita, né? E eu vi o senhor falar sobre alimentação, que alguns alimentos são tamásicos, outros são rajásicos. E desde que eu assisti
o seminário, e eu tenho tentado fazer aquilo que o senhor está falando, que é que o senhor está esclarecendo para mim agora, que eu estou tendo uma percepção de que o Lucas experimenta alguma coisa. Na verdade, o Lucas é um objeto da consciência. A consciência Sim, que está experimentando o Lucas. E eu exatamente. tenho essas sensações. Às vezes, por exemplo, eu experimento... eu não sou xiita em relação a isso. Às vezes, quando as pessoas me convidam, vamos ali comer alguma coisa, só tem carne, eu como carne tranquilamente. Só que aí é muito interessante, porque eu experimento sentimentos de desconforto e experimento sentimentos, às vezes, de irritabilidade com na consciência. Como mim mesmo, eu experimento esses sentimentos, mas dissociados de mim mesmo, como objetos de experiência. Seria isso, basicamente, então. Eu sou essa consciência que nada afeta e eu tenho que me lembrar disso constantemente. Isso seria a estabilização do conhecimento. Você precisa lembrar disso até que você já não precisa se lembrar disso, entendeu? A gente tem que lembrar na medida que esse conhecimento ainda não é claro e doubt-free. Por causa das vasanas que provavelmente eu ainda possuo. As vasanas são aquelas que a minha iluminação, a minha freedom depende de uma certa condição mental, de uma certa sensação, uma certa experiência. Isso aí são essas tendências que vêm do mundo do yoga que definem a moksha, ou libertação, como um estado, moksha, como uma condição mental, transcendental, etc. Não, qualquer estado, qualquer condição mental é um objeto de experiência. E esse sujeito é aquilo que jamais se modifica, entendeu? Os estados, as sensações, todos se modificam, mas sempre se modificam em referência a esse princípio sujeito, que é absolutamente sempre presente, em qualquer circunstância, sem jamais se modificar, sempre o mesmo. Tá? Essa é a luz da consciência que você é. Você tem que, de novo, compreender. A sua discriminação agora é uma discriminação muito, muito sutil. Você pode continuar fazendo a meditação, continua trabalhando com Vedanta e fica à vontade de esclarecer tudo isso comigo sempre que quiser. Tá? Eu quero ver se em fevereiro eu chamei a minha esposa para a gente ir lá em Joanópolis encontrar. Eu ficaria honrado, e aquilo ali seria talvez a única coisa que você precisa para realmente se estabelecer como Brahman, entendeu? Não, mas a gente vai, eu já estou combinando com ela, ela ficou interessada também, porque ela está assistindo comigo, ela vai assistir comigo agora o seminário. Então eu vou dar uma pausa aqui, porque eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para botar o outro computador aqui, etc. E um piccolo break. Tá? Eu gravei aqui. Te agradeço. Eu arrumo um modo de mandar esse vídeo para você. Tá bom. Te agradeço muito, viu, professor? Ok. Um abraço, Lucas. Até daqui a pouco. Um abraço. Até daqui a pouco. Obrigado. Tchau.